Título 5º. Do processo disciplinar em geral. Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 104. Esta lei estabelece normas sobre o processo administrativo disciplinar e sindicância no âmbito da administração pública municipal de Imperatriz, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos servidores, ao melhor cumprimento dos fins da administração e à garantia da ética no serviço público municipal. Capítulo 2º. Dos direitos e deveres dos servidores. Artigo 105. O servidor efetivo é detentor dos seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 1º. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2º. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos, em que figure como interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos, e conhecer as decisões proferidas em tempo razoável. Inciso 3º. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 4º. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado e representante sindical. Artigo 106. São deveres do servidor perante a administração, dentre outros. Inciso 1º. Expor os fatos conforme a verdade. Inciso 2º. Proceder com lealdade e boa-fé. Inciso 3º. Não agir de modo temerário. Inciso 4º. Prestar as informações que lhe forem solicitadas, e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Inciso 5º. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Inciso 6º. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 7º. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 8º. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 9º. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Capítulo 3º. Das penalidades disciplinares. Artigo 107. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Artigo 108. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 109. A advertência será aplicada por escrito, nos casos abaixo arrolados, e de inobservância de dever funcional previsto nesta lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Inciso 50. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 2º. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3º. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 4º. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso 5º. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 6º. Atribuir à pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição, que seja de sua responsabilidade, ou de seu subordinado. Inciso 7º.
coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Inciso 8º. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Inciso 9º. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Parágrafo único. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 0,5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor público não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 110. Suspensão é o ato jurídico fundamentado, expedido pelo superior hierárquico, que afasta o servidor da atividade laboral por período não superior a 0,3 dias consecutivos, e será aplicada em face de servidor que faltar ao serviço reiteradas vezes, sem justificativa plausível. Parágrafo único. A pena de suspensão importará no desconto referente ao período da suspensão. Artigo 111. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a servidor público, ou a particular, salvo em legítima defesa própria, ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 14. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 15. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. Inciso 16. Receber propina, comissão, presentes ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 17. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 18. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 19. Proceder de forma desidiosa. Inciso 20. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 21. Firmar ou manter contrato com a administração pública municipal. Inciso 22. Prática de assédio moral. Artigo 112. Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, ou por 60 dias intermitentes durante o ano. Artigo 113. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 114. A demissão incompatibiliza o apenado para nova investidura em cargo público municipal por um prazo de 0,5 anos.
Artigo 115. O ato que resultar na aplicação da pena de advertência ou na de suspensão, poderá ser desferido por superior hierárquico da repartição da qual o servidor interessado estiver vinculado. Parágrafo único. O ato administrativo que importará na demissão do servidor é privativo do prefeito municipal. Artigo 116. O servidor poderá ser, liminarmente, suspenso de suas atividades laborais, sem prejuízo do vencimento básico, para responder procedimento administrativo, desde que comprovada que sua permanência no serviço resultará em prejuízo tanto à administração quanto ao processo em si. Parágrafo único. O ato de suspensão será desferido pelo secretário municipal ao qual o servidor encontra-se vinculado, mediante prévio parecer do procurador-geral do município. Seção 1ª. Dos prazos prescricionais. Artigo 117. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 0,5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão e destituição de função ou cargo comissionados. Inciso 2º. Em 0,2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à assento do advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade administrativa. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se, no que couber, às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância, ou a instauração de processo disciplinar suspende a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Suspenso o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.